Isso é um banda raiz, Mizifi? Fala família, estamos iniciando mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. E hoje estamos aqui seguindo uma sequência de vídeos e para você que está no YouTube, né, de vídeos, e para você que está no Spotify, de podcasts. Hoje é o 64, número 64 aqui, o episódio 64, e número 3 do podcast no YouTube, né? Estou aqui com Rafa Mendes, Camila Maia, Tio Gu. Oi. E nosso amigo Paulo Werner aqui, editor da revista OVNI Pesquisa. Editor não é a melhor palavra, seria como? Seria o... Não, é editor, sim. Editor? Na verdade, eu faço tudo da revista, mas sou editor da revista. Maravilha. Com mais de 35 anos aí de carreira. Acho que você está querendo me envelhecer, viu? Porque toda hora você fala isso. Uai. 35 anos. Mas não é para envelhecer, é para causar um impacto, né? Um impacto. Sim. 35 certo. Anos, né? São lutas, né? Lutas e lutas e lutas. Exatamente. Buscando uma realidade aí que para poucos é palpável, né? Essa questão da ufologia é uma questão bem complexa, né? Principalmente que nós que ficamos distantes da ufologia, como eu fiquei muito tempo, agora tive a oportunidade de ser convidado para participar da OVNI Pesquisa, e eu vou te falar meu relato desses últimos quase um ano que eu estou na revista, são realidades totalmente diferentes. Quando você está distante do fenômeno, você fica fantasiando, você vê um tanto de coisa que não existe, etc. Você acredita no que está sendo publicado, falado, e quando você vai para campo e vê um trabalho sério, igual o Paulo está fazendo, realmente você tem que mover moinhos ali para poder encaixar a sua mentalidade e ver o fenômeno como ele realmente é, e não como você acha que ele deve ser. Maneiro. No último episódio, inclusive, a gente falou bastante sobre isso, sobre metodologia, né? Sobre como que é, inclusive, a rotina do pesquisador de ufologia para buscar ali os seus relatos, né? Para poder validar isso. E é um episódio muito legal, indico muito. No episódio de hoje, o que temos, Camila Maia? É isso aí, gente. A gente está falando de método, pesquisa. Vamos sair aí do que você acha, do que você acredita e trazer aqui para o que é real da pesquisa, né, Paulo? Que eu acho que é o principal aí para a gente ter tantos documentos, pesquisa de revista, livros escritos para a gente basear e saber quais são os métodos, né? E a gente tem aqui, né? Posso começar então, Brenão? Fica à vontade. A empolgada, gente, eu quero perguntar. Paulo, o senhor acredita que existe um ocultamento de informações sobre ufologia pelos governos, forças militares, alguma coisa institucional que nos prenda aí de falar sobre? A gente falou muito do método pesquisa, mas você acredita que ainda tem gente que ainda tenta reprimir isso e não trazer luz para o tema? Sim, o Luiz aqui, ele foi militar, ele sabe como é que é o procedimento. Na realidade, o conhecimento da ufologia em si, do fenômeno OVNI, na sua essência, eu acredito que as forças militares, elas sabem muito pouco sobre o fenômeno. Não acredito que eles tenham um conhecimento muito profundo. Porém, por exemplo, o CIOAN, que foi criado em São Paulo em 1960, acho que foi 69, que na 4ª Zona Aérea de São Paulo, um órgão da FAB, eles criaram um grupo de estudiosos para pesquisar ufologia, ou seja, um grupo criado pela Força Aérea Brasileira. Um departamento chamado CIOAN. E eles produziram 2 boletins. E o que eles fizeram na época? Eles convocaram ufólogos da época para integrar esse grupo, para passar informações. Na época foi o Birajara, o Antônio Faleiro, o Uvo Brant Aleixo, que forneciam informações para a Força Aérea. Então eu gosto muito de fazer uma comparação assim, poxa, se o fenômeno ele é um fenômeno fantasioso, um fenômeno que não existe, por que a Força Aérea Brasileira iria criar grupos de estudo para estudar uma coisa que não existe? Ou seja, eles sabem que o fenômeno é real, eles têm conhecimento. E é lógico que muitas pesquisas que estão no âmbito governamental, elas acabam entrando dentro de uma classificação de sigilo. Por exemplo, o que aconteceu no Pará em relação à Operação Prato? Veio a público muitos documentos. Porém, as imagens que foram gravadas em Super 8 e algumas fotos não foram divulgadas até hoje. Elas estão em sigilo.
E nós acreditamos que elas nunca vão vir a público. Por quê? Segundo o relato do capitão Irangê Holanda, que comandou a operação, ele filmou uma nave de mais de 100 metros. E a nave estava próxima, ele filmou essa nave. E essa filmagem nunca veio a público. E isso está nos relatórios da Operação Prato, oficial. Então, muita coisa realmente está guardada a 7 chaves e talvez nunca venha a público. Por quê? Aí a gente tem 2 opções. Aquela coisa da comoção pública, da Força Aérea não ter explicações sobre aquilo, porque tem uma coisa mais incômoda que para uma força militar não ter explicações sobre aquilo, principalmente a Força Aérea Brasileira. Ou seja, ela vai admitir que o espaço aéreo está sendo invadido e eles não têm nenhum tipo de como é que fala? Eles são impotentes diante daquele fenômeno, daquele controle. Então, talvez esse acobertamento seja nesse sentido. E tem a outra vertente, que é a comoção pública voltada pelo lado religioso. Ou seja, a partir do momento que eles admitirem que o fenômeno é real, aí isso vai ser debatido em público. E aí vai vir aquela coisa que são, poxa, mas como é que entra a religião nesse sentido? A Bíblia, ela está errada, está certa, porque... Quer dizer, aí vai vir todo aquele contexto religioso que nós sabemos. Então, talvez as Forças Armadas, elas pisem no freio em relação a isso, não porque talvez eles querem, mas até mesmo para evitar um tipo de, como diz, uma comoção pública e de uma coisa que talvez eles não conseguem dar uma explicação total e pronta sobre o que é realmente o fenômeno. Legal essa posição do Paulo. Eu até quero colocar aqui uma posição de coisas que eu vivenciei como veterano do Exército. Eu fui, graças a Deus, com muita luta, eu fui cabo do Exército durante 10 anos, do quadro especial, o famoso Cabo Juruna, né? Que era o cabo que entrava sem concurso, etc., e podia ficar até aposentar. Hoje o pessoal chegou a segundo sargento. E eu falo que tem 3 exércitos. Por que eu falo que tem 3 exércitos? Tem uma brincadeira, é o seguinte. O praça, que é soldado e cabo, tem um negócio chamado cartão de cabelo. O que é cartão de cabelo? Você tem que cortar o cabelo de 7 em 7 dias ou de 15 em 15 dias, não me recordo direito. E você tem que ter um cartão que você vai lá no barbeiro, corta o cabelo e ele marca. Cortou o cabelo dia tal. Se você passar da data e o seu cabelo ficar fora do padrão, você pode ser punido. E nós brincávamos muito no quartel o seguinte. Eu tenho que ter cartão de cabelo. O cabo tem que ter cartão de cabelo. O sargento tem que estar com o cabelo cortado dentro do padrão. E o general? Quem que cobra o cartão de cabelo do general? Porque é o último posto da hierarquia, então acima do general não tem ninguém. Então a gente fica brincando. Cadê o cartão de cabelo do general? A gente fica brincando nessa relação. Então eu falo que o Exército, vou falar do Exército, vou falar da Aeronáutica, da Marinha, porque eu não conheço. Existem 3 exércitos. O Exército dos praças, o Exército dos oficiais e o Exército dos generais. As classes sociais do Sim, Exército. a comida dos cabos soldados, a comida do subtenente sargento e a comida dos oficiais, que é diferente. E a comida do general deve ser mais diferente ainda, não sei. Eu nunca almocei com o general. Só ouvi falar. Só ouvi falar, é igual caviar, né? E aí eu falo o seguinte, cara, se tem hierarquia para tudo, igual o seguinte, eu sabia que os sargentos eram punidos, mas só que não se lia no boletim do quartel que um sargento foi punido na frente da tropa. Era no boletim reservado. Eu sabia que os oficiais eram punidos, mas não era lido no boletim e etc., porque era lido no boletim reservado. Eu sabia que o sargento estava punido e o oficial estava punido, que terminava o expediente e ia embora para casa. Ele ficava lá no quartel perturbando lá todo mundo que já estava punido mesmo, começava a encher o saco de todo mundo. Então, se tem essa hierarquia, imagina no meio do generalato. E reduz mais ainda, dos generais 4 estrelas. O que eles resolvem ali? Não chega, não vai chegar. Eu falei com o Paulo, em 96, era do Serviço Rádio do Exército, aconteceu o fenômeno de Varginha, lá a gente recebia os rádios do Brasil inteiro. E por ser em Minas Gerais, onde eu estava servindo, se chegasse um rádio lá, que fosse de urgência, um rádio velado, um rádio sigiloso, automaticamente eu tinha que descer lá embaixo, na segunda sessão, e levar o rádio para o superior de dia para ele comunicar ao oficial. Nesse mês de janeiro, que eu me lembro, em 96, não aconteceu nada. Não aconteceu nada de nada assim. E olha que naquela época... Na época era ainda telegrafia, fonia e rádio. Hoje
telemáticos, sistemas de informática, nem usa mais rádio por causa da guerra eletrônica. Você ficar mandando sinal de rádio, quem viu a guerra aí do Irã e Iraque sabe que você solta um sinal, vem o drone. E o que o Paulo está falando é o seguinte, essas informações, tipo assim, o capitão Uranger, ele era oficial intermediário, cara. Ele deu essas declarações depois que ele foi ser oficial superior, que é de major a coronel. Quando ele estava capitãozinho lá embaixo, lá, como oficial intermediário, ele não tinha poder de nada. Voz, ele né? mandava informação, passava pelo superior hierárquico dele e ia lá no comando. E aí chegava os caras assim, nós vamos acabar com a religião, vamos acabar com a ciência, vamos acabar com tudo, etc. Guarda isso aí num canto, não mexe com isso e quem sabe no futuro isso aí. as portas são abertas. Eu tenho essa mesma, eu passei a ter essa mesma reflexão até na minha área, eu sou do meio corporativo. Então, por exemplo, se no meio corporativo, dentro de uma empresa, a gente não passa informação para toda a base da pirâmide, para não causar alguma desorganização, etc., quem dirá quando a gente está falando de exército, quando a gente está falando de governo, quando a gente está falando de organização, né? E surgiu até uma questão que eu quero perguntar ao Paulo. Paulo, se amanhã ou depois você tiver um contato direto, de, sei lá, de 5º grau, com uma força dessa extraterrena, etc., como é que você vai fazer? Você vai colocar isso aberto para todo mundo ver? Vai correr esse risco, etc.? Porque também é uma coisa interessante para a gente se posicionar. Você está falando eu ter um contato? Você. Bom, eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma máxima que todo ufólogo é suspeito para relatar experiências próprias. Eu estou querendo vender o meu peixe, né? Lógico que se um dia eu tiver a oportunidade de ver o fenômeno, eu vou divulgar, sim. Até então você nunca teve contato com algum fenômeno? Como é que foi? Não. Como é que é a tua história, pessoa física, com relação a fenômenos? Como eu comecei a ir a campo para coletar depoimentos, eu fiz muito pouco vigílias noturnas, né, que é o tradicional que o pessoal faz. E eu nunca tive a oportunidade. Olha que eu já fiquei lá em Tabuleiro, essa região aí que eu te falei do caso do Luiz Mota, nos episódios passados, quem não escutou pode ir lá escutar ou ver. Era uma região que aparecia objetos quase todo dia. E eu cheguei a ficar lá, eu acampei lá várias vezes e nunca presenciei o fenômeno, mesmo estando num local onde a casuística era muito intensa. Então, assim, mas isso nunca foi o meu objetivo na ufologia. O meu objetivo sempre foi mais como um investigador, um pesquisador. Eu nunca me preocupei, eu tenho que ver. Eu sei da realidade do fenômeno. Por quê? Quando você está ali entrevistando as pessoas, aquelas pessoas simples, e elas relatam aquela experiência incrível, o Luiz teve essa oportunidade tanto lá em Colares como no Piauí, Verdade. do seu Jorge Pereira que atirou no objeto. Verdade. Você vê a simplicidade de uma pessoa que... Você pensa assim, como é que essa pessoa vai inventar uma história dessa? Eu até usei um termo lá no podcast, eu falei que ele não teria capacidade cognitiva de criar aquilo. Aí as pessoas me criticaram, só que eu consertei depois. Falei, não, estou dizendo uma capacidade cognitiva de criar uma história dentro daquele contexto ufológico. Não que ele não tenha capacidade cognitiva, é lógico, ele tem até mais do que nós. A pessoa da área rural que tem criações, a pessoa que entende, olha para o céu, sabe que amanhã vai chover ou não vai. As pessoas do campo têm uma percepção muito mais apurada do que nós. Você falou também no seu podcast ontem dos bastidores, do que não está sendo gravado. A parte emocional de um contactado é uma coisa assim, palpável. Você vê que a pessoa fica realmente abalada com o que ele narra. Pode ser por pleno engano, né? Sim, lógico. Por medo, mas pode ser também que não podemos descartar que realmente aquilo mexeu com o psique da pessoa. Ou seja, ela passou por uma experiência real, só que aí a gente não está classificando que seja uma experiência alienígena, que ela viu ali alguma coisa fora da Terra, mas ela presenciou algo real. E aí a gente vai tentar entender o que ela viu. Paulo, só para a gente comentar aqui com o pessoal, para organizar mesmo. Você falou do caso de Tabuleiro, né? É o episódio 62, tá? Para quem quiser procurar lá.
E aproveitando também um outro comentário que você falou do seu podcast. Eu tenho muita gente aqui que com certeza vai estar interessada no assunto e vai querer pra gente deixar o link. Fala pra gente colocar aqui e pra divulgar também, porque vai ter gente tipo eu, sabe, Diogo? Amanhã lá, ó, como é que é? Comenta pra gente desse outro canal pra gente conectar os dois. É só entrar no YouTube, Revista OVNI Pesquisa, vai aparecer lá o primeiro. Ou pelo site, já tem um link direto, mas pelo YouTube é tranquilo. Também tem, deixa aí na descrição. É interessante porque tem muito conteúdo lá próprio nosso de pesquisas de campo, alguns documentários bacanas, e vale a pena a visita e se inscreverem lá no canal. Muito bom. Fazendo um link já com essas ideias todas, nós temos uma pesquisa aqui que é uma pergunta aqui, na verdade, dos seguidores. Inclusive, se você está escutando esse podcast no Spotify, avalia, entra na página do podcast ali, Umbanda Raiz, avalia, dê as suas estrelas, episódio aqui também comente e tal. A gente sempre, abaixo dos episódios, há um momento ali de comentários que o pessoal coloca perguntas que a gente traz para próximos episódios, enfim, então fique à vontade. Mas voltando aqui, você sente, Paulo, que à medida que você tem contato com essas pessoas que tiveram esses contatos com OVNIs ali, né, que tiveram esse contato com esses fenômenos, essa galera, essas pessoas, eles acabam mencionando alguma diferença a nível psíquico, a nível até espiritual ali? Você vê que acontece essa mudança ali na vida da pessoa? Houveram já relatos nessa questão, as crenças dessas pessoas mudam? O que você percebe acerca disso, já até conectando um pouco com a espiritualidade ali para os temas aqui? Sim, bom, para ilustrar a sua pergunta, eu pesquisei um caso em 1998 na Serra do Cipó, em Cardeal Mota, da Zulma Reis, é proprietária de uma pousada lá, não sei, né, se ela ainda é viva. Ela fez um relato interessante que não está nos meus livros, está no antigo informativo UFONews, que eu citei aqui logo no primeiro episódio, né? Qual que foi o relato da Zulma, que é interessante, que vai responder isso aí? Ela falou que ela observou um objeto no céu, próximo da pousada, e nessa época ali era bem deserto aquela região. Não era igual hoje, que você vai lá, tem o véu da noiva ali em Cardeal Mota, né, que é bem conhecido, só que na época ele era bem deserto. E ela falou que essa luz foi aproximou bem da propriedade, e ela, assustada, ela entrou para dentro da propriedade, porque ela falou assim, poxa, o que é isso, né? E o que ela notou? Ela falou que lá na sala da pousada tem vários relógios que são só de enfeite. São relógios que ficam lá, as pessoas que têm costume de colecionar as coisas, né? Então, a parede tinha uns 12 ou 15 relógios, aqueles antigos, todos eles, a maioria não funcionava, só um ou dois que funcionava. E ela falou que depois que ela viu essa luz, ela entrou e, ao atravessar a sala, ela escutou um barulho. Ela voltou, todos os relógios estavam movimentando, todos. E ela olhou aquilo e falou assim, né, tipo assim, o que está acontecendo, né? Então, aí entra aquela coisa dos fenômenos paranormais interligados com a ufologia. Tem um caso aqui no seu livro também, que eu não sei o nome da pessoa, mas é aquele caso do Fusca, que o Fusca foi sequestrado com o pai, o depois caso de você Turama. voltou lá, ele estava numa vibe espiritual bem forte, etc. Eles falaram que ele era um líder espiritual. Que caso que é esse? O caso de Turama aconteceu em Turama em 2000, com a família do João Caiana. Vou fazer um resumo rápido. Eles estavam numa propriedade, um sítio, colher jabuticabas, e na volta, ao passar a estrada rural, eles viram um objeto de uns 20 metros acima da copa das árvores, já estava anoitecendo, então ele parou o carro para ver a nave. Quando a filha dele gritou, e do lado do carro tinha um ser. Um ser estava parado do lado do carro, um ser cinza, né, com aquele típica feição ou seja, do clássico ali, né, um ser cinza com os olhos bem escuros, né?
E Humanoide. o humanoide, né? Clássico. É mais ou menos isso, só que com os olhos pretos. Tipo aqui, ó. E aí ele foi fechar aquele vidrinho que tem no Fusca, né? Que fala ventoinha. Ele foi fechar, na hora que ele pôs a mão, ele tomou um choque. Tomou um choque e ficou paralisado. E quando eles recobraram a consciência, o Fusca já estava a mais de 20 metros de altura. Então eles olharam, viram que o Fusca estava... Pendurava. E aí eles foram levados para dentro da nave. Dentro da nave eles passaram por procedimentos médicos. A neta, a Lavínia, que tinha 4 anos, foi a única que não passou pelos procedimentos. Então ela não foi induzida, ela ficou acordada. Eu estou aqui resumindo 3 horas em 1 minuto, tá, gente? Está no primeiro volume aí. Não, está no segundo volume. O segundo. É no final. É a última página. Caso Iturama. Para quem está no Spotify, o livro se chama Os Invasores, volume 2. Aqui. E eu fui até lá, rodei 800 quilômetros para entrevistar o João Caiana. Eu fiz um trabalho interessante. O caso dele é fantástico, tá, gente? Depois eu convido vocês tem uma entrevista no canal da OVNI Pesquisa e tem no livro dos Invasores. Mas só para resumir, então, depois disso, a nave desceu e foi deixada a 2 quilômetros de distância do local de origem. E depois desse episódio, o João Caiana recebeu alguns pesquisadores, alguns profissionais de hipnose, que fizeram regressão com ele e a esposa, e ele passou a acreditar que ele era um ser iluminado, uma pessoa especial. Então, é aquela coisa que eu te falei da síndrome do contactado, né? O caso dele é muito... No último episódio a gente fala sobre Bianca e Carran também segue essa tendência, né? Sim, eles foram abduzidos e a Bianca escreveu um livro chamado Portais do Infinito, em que ela passa ensinamentos para sair da matéria, sair do corpo físico. Talvez, Paulo, você não tenha essa resposta, mas por que essa tendência, então, humana de direcionar para a parte religiosa, espiritual, e não para a parte científica? Você acha que tem alguma coisa que influencia nisso? Ótima pergunta. Porque, geralmente, igual, por exemplo, o Hermínio e Bianca, eles eram testemunhas de Jeová, quando eles foram raptados. Então, obviamente, eles contextualizaram aquela experiência dentro do universo que eles vivem. Entendi. Da mesma forma, o João Caiana, uma pessoa simples da área rural, católico. E outra, eles passaram a ser apedrejados, a casa deles, pelos evangélicos lá de Iturama, porque acharam que eles tiveram contato com o demônio. Isso é fato, isso é jornalístico, né? Não é? Então, eles ficaram várias semanas sendo ali, uma cidade pequena, imagina. Né? Então, eles ficaram algum tempo ali reclusos, até que cessou. Então, talvez, aí, uma pequena amostra mostrando como é que o fenômeno OVNI, ele desestabiliza a nossa condição social. Não, tem uma revista da OVNI Pesquisa que fala sobre Fátima, né? Fátima. Fátima lá em Portugal, etc. Aparição lá para os pastores, pastorinhos, né? Que falam. E etc. E essa revista ficou fantástica, porque tem uma revisão de tudo que aconteceu dentro de uma possibilidade de uma casuística ufológica, que eu achei muito bacana, que foi escrito sem querer ofender ninguém com a questão religiosa, até mesmo porque eu sou um sacerdote de Umbanda, sou religioso, etc. Mas eu também busco a verdade, eu quero ver a verdade. Eu queria uma religião menos fantástica, mais real, onde a gente pudesse conectar de verdade com aquilo que interessa e sem ficar perdendo tempo e cair na mão daí dos vendilhões do templo, né, que até hoje existem, infelizmente. Paulo, gostei da sua resposta. Você vai ser convidado novamente para aparecer aqui, viu, meu irmão? Se ele não for convidado, ele vai ter que ficar aqui uns 2 dias, porque tem pergunta, tá, gente? Minha nossa, só minha tem um tanto. Inclusive, o próximo episódio promete, né? Isso aí, vamos fechar aqui, porque eu já vou abrir o próximo episódio com uma daquelas, Brenão. Fechou. E se você tiver algum comentário aí, alguma pergunta, só deixar nos comentários aqui no Spotify ou no YouTube. Até o próximo episódio. Valeu. Isso é um banda raiz, Mizifi.